temida. Fez a vida de muitas transexuais difícil na época. Era conhecida como o terror de Bauru. Até o próprio delegado Cardia a temia. Vamos falar de Cláudia Borracheira. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo para vocês conhecerem, né, a Cláudia Borracheira. Pessoal, a Cláudia Borracheira era o terror de Bauru, né? Por que Cláudia Borracheira? Porque a Cláudia Borracheira, gente, ela, antes de transicionar, ela trabalhava numa borracharia. Nessa borracharia, gente, ela pegava pneu de trator com braço. Pneu de trator com braço, gente. A força que tinha a Mona. Ela se transicionou, era loira, usava lentes de contato azuis, era até bonita. Não era feia, não. Pessoal, mas era o verdadeiro terror de Bauru. Muitas conheceram a Cláudia Borracheira, muitas. A Cláudia Borracheira, inclusive, ela fez ponte, né, no Mato Grosso, ela fazia ponte no Mato Grosso, ela fazia também Campinas, porque a Cláudia Borracheira era toda bombada, e quem bombou a Cláudia Borracheira foi a Didiane. Até o próprio delegado Cardia temia a Cláudia Borracheira, temia, que muitas vezes quando ele ia lá, batia, antes perguntava, a Cláudia tá aí? Porque se ela tivesse, ele não entrava, sabe? Ele não entrava. Pessoal, a Cláudia, ela lutava contra a cavalaria, gente. Nossa, aquilo era de pânico, e ela derrubava, gente, derrubava. Quando os Alibã iam pra cima dela, claro, era uma covardia, porque eram uns 10 Alibã, né? Mas ela machucava pelo menos 4, né? Ela saía mesmo no atraque com eles. Ela não tinha medo não, gente. Ela derrubava a cavalaria. A cavalaria vinha pra cima dela, ela ia pra cima da cavalaria. Gente, era soco, era atraque mesmo com os Alibã. E pra derrubar a Mona, tinha que ser mais de 10 Alibã, hein? Tinha que ser mais de 10 Alibã pra derrubar a Cláudia Borracheira. Ela se atracava mesmo. A Cláudia, gente, ela tinha marca de tiro, ela tinha marca de corte nos braços, né? Mas era muito temida. Muito temida. Ela ficou durante um bom tempo nesse reinado, hein? Quem conhece bastante, ela que sabe do que eu tô falando, né? Ela tá vivinha, é a Vanessa. A Vanessa, né, de Catanduva, a Vanessa de Catanduva conhece perfeitamente, sabe do que eu tô falando. Ela tá viva, ela tem a pensão, né, um pensionato, né, Inclusive, ela conheceu muitas. Pessoal, antes de eu ir embora do Brasil, né, eu conheci vários lugares de São Paulo, claro. Eu conheci Bauru, eu conheci Ourinhos, né, porque a Cláudia migrou para Ourinhos. Por que ela fez isso? Porque ela se atracou, gente, com um pior que ela. Esse que era pior que ela, bandido também, conhecido como Careca, lá do Rio de Janeiro, ele sabia da fama da Cláudia. Claro que ele sabia da fama da Cláudia, né? Então ele chegou e aquela coisa, né? Vai ter que ser 2 muralhas batendo de frente, né? Porque a Cláudia não deitava pra ninguém. E esse era bandido também perigoso, né? Pra vocês terem uma noção, gente. Chegou cara a cara um com o outro. Ele esperou, esse careca do Rio de Janeiro, ele esperou a Cláudia sair do banheiro, gente. A Cláudia estava no banheiro. Ele esperou a Cláudia sair do banheiro pra atracar com ela, gente. Foi uma coisa horrível. Pra vocês terem noção, ele enfiou uma chave de fenda no pescoço da Cláudia. A Mona, que era
tão babadeira, gente, tão babadeira, ela retirou a chave de fenda do pescoço e seguiu os atraques. Ela ficou bastante debilitada também, tá, gente? Porque ela tava com AIDS, então ela ficou bastante debilitada. A doença já debilitou bastante ela também, né? Então foi aí aonde ela emigrou para Ourinhos, que eu também tive em Ourinhos. Conheço Ourinhos. Um beijo pra Isadora de Ourinhos, né? Eu conheço, tá, Madonna, Cláudia, todas elas de Ourinhos, né? Então aí em Ourinhos ela também, os babados dela não acabava não, porque a Cláudia Borracheira, gente, eu acredito que Cris Negão ficava fichinha perto da Cláudia Borracheira, tá? Porque todo mundo fala de Cris Negão, né? Mas não sabem quem foi Cláudia Borracheira de verdade. Ela teve um namorado, né? O Lala. Era um senhor, tá? Era um senhor. Não tinha beleza nenhuma aquele senhor. Mas, meu Deus do céu. Que ciúmes tinha a Cláudia Borracheira daquele senhor. Gente, era um ciúmes doentio que a Cláudia Borracheira sentia daquele senhor. Para vocês terem uma ideia, gente, por ciúmes... Bom, eu acho que essa Mona atendeu ele. Porque o que ela fez com essa Mona não tá no gibi, gente. Pessoal, ela cortou a Mona toda com bisturi. Com bisturi, não foi com gilete, nem com não, bisturi médico, cirúrgico. Ela cortou a Mona toda, gente, com bisturi. Foi terrível, pessoal, foi terrível. Ela pegou como ela chamava? Aquela Rimenzinha, gente, a Rimenzinha. Pessoal, a Rimenzinha era uma Mona toda musculosa. Ela tinha as pernas musculosas, tanquinho, toda musculosa. Era de cor canela, assim, aquela Mona, porque tinha assim, uns rasgos indígenas, né? O cabelo da Mona muito bonito, né? Aquele cabelão. Gente, ela raspou a cabeça da Mona. Raspou a cabeça da Rimenzinha, né? Chamavam lá de Rimenzinha, né? Raspou a cabeça inteira da Rimenzinha por ciúme do Lala. Do Lala, né? Chamava Lala, o namorado dela. Meu Deus do céu, eu fico só pensando muitas vezes, né? Ela era terrorífica. Essa Mona era terrorífica. Quando me contavam as coisas, eu falava, não dou crédito. Porque todas essas situações, pessoal, antes de eu vir embora para Espanha, claro, eu fiz um tour por São Paulo. Por isso que eu conheço muitas regiões de São Paulo, né? E bafão de muitas Monas. É como eu falei, tá? A caixa de Pandora ainda tá aberta, tá? Tanto das vivas como das mortas, né? Esses viadinhos deixam de falar bosta, né? Gente, era impressionante a maldade da Cláudia. Impressionante. E sabe qual é o curioso de tudo isso? Justamente porque Cláudia Borracheira, gente, aquilo lá, ela aguentava, pneu de trator no braço, gente. Pneu de trator. Ela derrubava os alibãs, gente. Derrubava tudo nos atraques. Era pega pra capar, a Mona não deitava. Ela fazia umas coisas, gente, que também dava muito asco, tá? Dava muito nojo, tá? E as Monas tinham que abaixar a cabeça e falar... Gente, ela usava dentadura postiça. Vocês acreditam que ela tirava a dentadura postiça e punha dentro da bebida da Mona? E ai da Mona se não bebesse. Ai, que nojo, meu Deus do céu. Quando me falavam isso, eu ficava... Dava até vontade de vomitar, né? E ela fazia muita maldade, sim. Fazia. Ela tirava a dentadura, punha dentro do peito da Mona. E aí, se a Mona deixasse cair no chão. Era babado, gente. Essa Mona... A Cláudia Borracheira... Gente, babado, confusão e gritaria. Essa sim deu trabalho, gente. Essa deu trabalho. Essa fez a vida de tanta Mona difícil. Tanta Mona difícil que vocês não podem nem imaginar, pessoal. Então, pessoal, para vocês terem uma noção, né? Teve um dia que a Cláudia, ela tava no ponto dela, né? De repente, gente, aquele tijolo enorme nas costas da Cláudia. Plof! Eu fico lembrando da minha época, né? Das pedras voando. Gente, pra quê? Quem jogou aquele tijolo? Uns adolescentes, né, gente? Uns adolescentes. Incluso tinha... Quem jogou o tijolo foi um loirinho. Eu acho que foi o loirinho, assim, um loirinho de óculos, bem estilo Nash, né? Muito bonitinho tudo, que fazia as acrobácias com essa mobilete, né? Porque na época eles ganhavam, né? Dos pais.
filhinho de papai, né? Então eles ganhavam essas mobiletes, né? Que se chamava incluso Garelli, né? Garelli da Caloi, uma coisa assim. Gente, pra que ele foi fazer aquilo, né? E os outros tudo correndo, né? Com as mobiletes, né? Tudo. Meu amor, você acha que a Cláudia ia deixar isso barato? Gente, a Cláudia foi atrás, gente. Ela foi atrás. Pra vocês terem uma noção, a Cláudia, ela subiu, gente. Ela subiu a rua Amazonas e o Lala tava dentro do carro, gente, já esperando. Olha o babado. O Lala tava lá dentro do carro. Eles subiram assim pela rua Pará, na Duque de Caxias, né? Entraram na rua Maranhão, os garotos. E ela, gente, foi pra cima. Um conseguiu escapar, ela foi pra cima, atropelou o menino, né? Atropelou o adolescente, prensou ele contra a parede, gente. Prensou ele contra a parede, o carro, a mobilete, tudo prensado contra um muro, né? Prensando. E nisso, tinha dois vizinhos que sempre estavam na janela, aquela época, né? Que eles ficavam na janela espiando, né? Os típicos vizinhos fofoqueiros, né? Espiando sempre, um casal, né? Tava sempre espiando. Gente, a Cláudia prensou esse adolescente contra o muro e desceu do carro com aquele facão de cortar cana, gente. Ele ia matar, ele ia assassinar o adolescente, claro. O tijolada nas costas, ela não ia chamar. Gente, a Cláudia não deitava, gente. Ela não deitava. Pessoal, ela foi matar o adolescente, aí saiu aqueles dois vizinhos fofoqueiros, né? A mulher ficou, desceu o homem armado, com papapum armado. Vocês acreditam, gente? A Cláudia não deitava, não. Começaram a discutir, a Cláudia falando, atira, foi pra cima dele. Atira. Ele não atirou. E nisso deu tempo do adolescente fugir, gente. Deu tempo do adolescente fugir. A Cláudia foi pra cima dele, ele tava com papapum, e ela mandando, atira. E ele não atirou. De repente, gente, encheu de viatura. Encheu de viatura aquela rua, gente. Nossa, não tinha mais lugar de ter viatura. Aquele tumulto na rua e a Cláudia no meio de tudo, pra vocês verem os bafões, gente. A Cláudia no meio de tudo. Aí, quem desceu e veio conversar, não deter ou detener, né? O Souza, né? Gente, o Souza era um policial daqueles... Sabe aqueles típico policial que já chega com a persuasão, dando uma de gostosão, já dando tapa e tudo aquilo? Ah, meu amor, com a Cláudia já... Todo mundo já sabia a fama da Cláudia? Aí a Cláudia não deitava pra ninguém, gente. Aí ele chegou na Cláudia, né? O policial Souza, que tá vivo também, se ele ver esse vídeo, ele sabe de quem eu tô falando, dele mesmo. Olhou pra cara dela assim, já sabia quem era a Cláudia, né? Quem tá dentro do carro? Ela olhou assim pra ele. Meu marido. Lá, meu marido. Aí ele deu aquela risadinha assim. Gente, quando ele deu aquela risadinha, aí o sangue da Cláudia já ferveu. O sangue dela já ferveu, gente. Já esquentou tudo, né? Aí já começou. Ele, como era preto, né? Aí ela já chamou ele de macaco. Macaco! Gente, não tinha forma de pôr a Cláudia dentro do camburão, porque ela derrubava toda a polícia apanhava na mão dela, batia muito nela, tudo, mas ninguém tombava a Cláudia. Então o carro da Cláudia com o Lala foram escoltados, gente. Foram escoltados até a delegacia, porque não tinha forma de pôr ela dentro do camburão. Não tinha, ela não deitava, gente. Era aquela renca, gente, aquele enxame de Alibã e a Cláudia no meio deles. No atraque e tudo, gente. Não tinha forma de pôr ela dentro do camburão. Não tinha, porque a Cláudia também tava na época da giletada. Pá, era sangue voando por todo lado. A Mona não tava nem aí, sabe? E ela com facão e sangue voando por todo lado. Não tinha forma de pôr ela dentro do camburão. De jeito maneira. Escoltaram ela e o Lala, o marido dela, né? Até a delegacia. Vocês acreditam que incluso teve até processo judiciário entre os dois? Esse policial Souza e essa Mona? É, gente, a Cláudia Borracheira. Triste, gente, triste. Mas olha, também por que foram jogar aquele tijolo nas costas da Mona, né? Ah, meu amor, ela saiu correndo, entrou dentro do carro, lá tava esperando ela, ficou lá, só na tocaia pra dar o bote, Ela ia matar o adolescente, ia.
Né? Mas por que jogou o tijolo nas costas dela, né? Mexeu com a pessoa errada e na hora errada. Se não fosse aquele vizinho vir pra cima dela com um revólver e ela gritando atira, 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 que deu tempo do adolescente escapar, ela ia assassinar o adolescente, porque ela desceu com um facão de cortar cana, gente, pra matar o adolescente. Gente, é tanto babado que vocês não podem nem fazer uma ideia, gente. Então, pessoal, a Cláudia Borracheira, gente, ela aprontou muita coisa. Ela era terrorífica, gente. Ela pegou a Indiara, a Indiara Close Close, gente, lá do Amazonas. Parece ser que essa mulher era do Amazonas, a Indiara Close Close, assim. Tava lá em Bauru, gente, um facão de cortar cana no pescoço da Mona, obrigou a Mona a tirar todo o dinheiro do banco, gente. Todo o dinheiro do banco e dá pra ela. Pra vocês verem, gente. Era babado, era babado. Ela aplicava anabolizante, as monas precisavam de hormônio, né? Ela aplicava anabolizante nas monas. Ela aplicava anabolizante nas monas pra nascer pelo, pra nascer tudo, e depois ficava rindo, gente. A Cláudia, gente, ela era terrorífica. Ela era terrorífica, mas como sempre falo, né? Passa fatura, tudo, toda a maldade que você faz volta, né? Porque a Cláudia teve um derrame, né? Porque a AIDS dela já estava muito avançada, né? Quando ela fez aquela judiação com a Bárbara, né? Que chamavam de Remenzinho, que tinha todo o corpo definido, que parecia que fazia musculação, a Mona, né? A Remenzinha, que ademais descoloria, gente, o cabelo com amoníaco e não tinha um fio quebrado. Não tinha um fio quebrado. Era loira descolorida com amoníaco. Era babado. Você conheceu a Tatisa, conheceu a Cláudia Borracheira. A gente tinha a Alice Papapum. A Alice Papapum, que tinha o rosto todo marcado de espinha. Era muita gente, era muitas monas. Muitas vezes eles pensam que as monas eram só o centrinho de São Paulo. Não, meu amor. As monas eram babadeiras, gente, por toda parte de São Paulo, eu conheci algumas partes de São Paulo, eu sei de Mona de Santo André, eu sei de Monas de muitos lugares, até de Itapecerica da Serra, que eu também fui, tá, gente? Incluso a Maria, um beijo pra Maria de Itapecerica da Serra, né? Eu trabalhei no asilo dela, né? Na casa de repouso dela, né? Durante um tempo, né? Que ela tinha casa de repouso, né? Itapecerica da Serra. Gente, Monas babadeira. E aí eu conheci a Beth e o Márcio. E a Cláudia Borracheira, né, gente, chamava Valdeci. Valdeci era babado, gente. A Cláudia era muito babado. Só de pensar que ela aplicava anabolizante nas monas que precisava de hormônio, né? Ela aplicava anabolizante nas monas e depois ficava rindo, né? Para as monas nascia pelo, né? Nascia barba e tudo aquilo, né? Era babado. Essa mona, ela era babado, gente. Mas como falo, né? Você faz as maldades e termina como termina, né? A Vanessa ficou viúva, hein? Ela ficou viúva daquele rapazinho lá, aquele ficante, né? Que mataram lá debaixo da ponte, né? Do Posto Sem Limite, né? É só babado, gente. É só babado. Porque tinha gangues também, tá? Tinha gangues e eles eram tão jovens, né? Tem um que eu não posso falar não, porque ele vê meus vídeos também, esse babado, né? Também saiu com a Cláudia Borracheira, era só babado, gente, é só babado. Meus amores, eu já trairei vários outros vídeos, como eu falei, né? Tem tanta gente. O vídeo da Brigitte é um pouco forte, né? Porque a Brigitte, ela só gostava, gente, só gostava de rapaz menor de 14 anos. Ela só ficava com eles, né? Só saía com um rapaz de menos de 14 anos, a Brigitte, né? Ela parecia um Mussum, né? Parecia um Mussum dos Trapalhões, né? Ela se montava e tudo, tá? Montava, não era bem travesti, não, era montada, né? Assim que, meus anjinhos, esse é o vídeo da Cláudia Borracheira e eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui embaixo no vídeo, se vocês conheceram, algumas de vocês eu acho que conheceu, né? A Cláudia Borracheira, a Tatisa, a Vanessa, algumas de vocês conhecem, né? A Vanessa é de Catanduva, hein, gente? Só babado dessas monas, hein? Assim que, meus amores, já trago outro vídeo pra vocês, tá? Essa tá bem viva, né? Bem vivinha, né? Como eu falei, tá destampada a caixa de Pandora. Eu tô só dando volta aqui como que eu posso fazer o vídeo dessa, né?
dessa babadeira da Brigitte, né? Que parecia um Mussum dos Trapalhões, né? Quando se montava. Gente, ela só saía com garotos com menos de 14 anos. Se tivesse mais de 14, ela não gostava. Era só... em troca, ela dava aquele belo café da manhã, né, pra eles, né? Ia na padaria, comprava croissant, comprava biscoito, comprava bolo, comprava tudo. Sabe aquele café da manhã para reis e rainhas? Ela dava. Ela ficava a noite inteira trabalhando no PG. A noite inteira ela ficava trabalhando num PG, né? Porque as monas, na verdade, elas não ganhavam bem na moral, não. A maioria roubava, né? Nos atraques, só na chave, né? A maioria roubava. Então ela ficava toda noite para conseguir dinheiro para dar aquele breakfast para aquele zerê todo, para aquela moçada toda, né? Que ela tinha sempre lá dentro da casa dela, né? E logo depois, já sabe, né? Só babado, gente. Eu fico passada com essas monas quando eu fico lembrando das coisas. É muito babado, tá, gente? É muito babado. E muitas coisas que as minhas amigas contam, né? Eu já tava aqui em Espanha, né? E muitas coisas que eu fico sabendo também, né? E por aí a gente vai, tá, meus amores? Assim que esse é o vídeo da Cláudia Borracheira, um beijo, um cheiro. E já vem com outro, tá? Mua.